Debate Bola 4 Linhas vai até São Januário para o seu giro sobre o Vasco da Gama. Da Zona Sul à Zona Norte. Exatamente. Porque a gente começou o giro falando das Laranjeiras, falando do Fluminense. Mal passou pelo primeiro clássico da Taça Rio e o time de São Januário volta neste domingo ao Engenhão para encarar outra pedreira, hein, Diniz? Rapaz, eu acho que é uma pedreira mais difícil de superar do que a pedreira que o Vasco superou no domingo passado, viu? Você, torcedor botafoguense, que está ouvindo aí o nosso giro do Fluminense, mais uma polêmica de Fernando Diniz, mas claro, a gente deve estar falando com relação... Com todo respeito ao Botafogo, né? Mas eu acho que o time do Fluminense, ainda mais agora, depois que veio de vitória contra o América do México, né? Jogo na quarta-feira pela Libertadores. Agora vai vir com moral para cima do Vasco. E é um time de melhor qualidade do que o Botafogo. Bom, contra o Botafogo, o Vasco enfrentou um time um pouco mais defensivo. E agora, que tipo de clássico que o Vasco pode esperar? De igual para igual. O Fluminense vai jogar de igual para igual com o Vasco. Se é que até o Vasco talvez não tome uma postura mais defensiva. Por que você acha que ele iria para essa postura defensiva? Porque o Fluminense é um time que naturalmente vai pro ataque. Entendeu? Não é um time defensivo, não. Agora, principalmente com esse novo treinador que já mostrou que o Fluminense tem capacidade para ter ousadia, isso aí pode contribuir muito para que o jogo seja bem aberto. E mesmo se fosse com o Muricy é um treinador que gosta sim de tomar os seus cuidados com a defesa, mas também nunca deixou de ser nunca deixou de variar entre a defesa e o ataque. E muitas vezes com eficiência. A gente tem que dizer, mesmo que o Muricy tenha sido tão malhado nos últimos tempos, ele tem seus méritos, foi campeão brasileiro com o tricolor das Laranjeiras. Mas voltando a falar do Vasco, o Éder Luiz afirmou, né, que eles ganharam moral, que o Fluminense achou que o Fluminense estava morto, mas que o Fluminense está ressuscitado, e o Vasco tem então que tomar cuidado porque o clássico é sempre aquela coisa surpreendente. E o Vasco sabe bem o que é isso, né? O Vasco também, todo mundo achava que estava morto e agora ressuscitou, né? Fez uma Taça Guanabara mortinha. Horrível. Taça Guanabara, 4 derrotas consecutivas, conseguiu um embalo depois que o Ricardo Gomes assumiu o time, e agora está se ajustando. Começou mal na Taça Rio, né? Perdendo para o Macaé, mas depois se recuperou. E, inclusive, esse jogo com o Macaé, Diniz, eu acho que esse jogo foi bem emblemático. Para mostrar que o Vasco, quando leva um gol, ele se desestabiliza um pouco. Aliás, o jogo contra o Macaé e um pouco os jogos contra o Caxias e contra o Madureira também, né? Sim, dá pra ver que o Vasco, quando leva um gol, fica meio perdido, meio desestabilizado. E todos os jogos que o Vasco perdeu, ele começou perdendo. Talvez, se por algum acaso o Vasco levar gol do Fluminense, talvez isso não aconteça já nesse clássico. Por quê? Por quê? Porque o Vasco vem de vitórias sem levar gol contra o Botafogo, né? Sim. Então isso dá uma certa moral ao time. Lógico, mas tem que aprender a não se desesperar se ver lógico. No início. O time não vai se perder, não vai desaprender a jogar bola por completo. Bom, com relação ao time vascaíno, há um desfalque nas duas laterais. O Fagner, ele vai ficar... Que não é o cantor, né? O Fagner, mais desafinou. Conseguiu, seu joelho desafinou, ele torceu o joelho, vai ficar pelo menos 15 dias fora. E na lateral as opções são o Alan, continuar improvisado, ou o Max, que está voltando de lesão. Está voltando de recuperação de lesão. E apareceu a Margarida, rapaz. Ele mesmo, a Margarida com o nome de Max, o lateral direito, um lateral magrinho, que teve certo destaque jogando pela lateral esquerda durante o Campeonato Brasileiro. É verdade. Você acha que não é um risco não botar o Max, que é jovem? Uma perguntinha só, cadê o Irrazábal, hein? Tá lesionado. Lesionado. Há vagas. Há vagas. Mas parece que as vagas são por enquanto restritas a jogadores da reserva. Pois é.
É um risco que o Vasco vai ter que correr, não vai ter jeito, né? É porque ter um lateral de ofício é melhor do que botar um jogador improvisado. Porque mesmo sendo esse lateral de ofício um lateral esquerdo jogando na direita, é um... Não, originalmente ele é lateral direito, ele estava jogando improvisado na esquerda. Na esquerda. Então realmente vai ter que apelar para o Max mesmo, se o Max tiver 100%. Bom, além do Fagner, o Ramon não joga, ele não está machucado. Ele está suspenso, foi suspenso por 3 jogos pela expulsão que ele teve diante do Macaé. A expulsão dele já tinha cumprido uma partida por suspensão automática, vai ter que cumprir mais 2. Deve entrar Márcio Careca. Ih, rapaz. Aí é melhor improvisar o Alain na direita e escalar o Max na esquerda. O Márcio Careca não se firma. O Márcio Careca é impressionante como ele não se firmou no Vasco, hein? Por que você acha isso, que ele não se firmou? Rapaz, tem jogadores que sentem o peso da camisa, né? Eu acho que esse é o caso do Márcio Careca. Que o Márcio Careca ele vai bem no Brasiliense. No Guarani. Guarani. Mas o Guarani ele caiu com o Guarani. Mais ou menos. Caiu com o Guarani. Acho que ele caiu também com o Brasiliense, né? Sim, agora ele teve destaque quando jogou pelo Guarani. Pelo Barueri, perdão. Barueri. Pois é, mas chega num clube grande como é o Vasco, ele sente o peso. Não adianta. E por falar em peso, por falar em mudanças, em escalações, uma coisa polêmica que eu vou botar na tua mão, hein, Didi? Opa! Diego Souza declarou: o Vasco pode jogar muito bem sem ter um camisa 9. Não pode. Por quê? Não pode porque, assim, é difícil você ver um clube sem um camisa 9, um artilheiro ali na frente para incomodar a zaga. Mas o Vasco jogou um pouco assim. Você achou que contra o Botafogo, você achou que ele rendeu? O Vasco rendeu, mas assim, porque foi surpreendente taticamente, né? E porque o Éder Luiz fez uma grande partida. Ao contrário do que a gente previa. Ele mas é aquela tal história. Éder Luiz e Diego Souza não são jogadores confiáveis. Eles vão jogar bem 2, 3 jogos, mas vão jogar mal 2, 3 jogos também. A gente está falando isso aí. Entendeu? Em relação principalmente à questão ofensiva, a questão de chute. Lógico. Eu também concordo com você. Eu acho que o Vasco... E o Vasco agora contratou um centroavante excelente, que é o Alexandro. O Alexandro ele treinou entre os reservas, a sua escalação ainda é dúvida. Talvez ele comece no banco na partida contra o Fluminense. É melhor mesmo começar no banco, sabia? Seria uma temeridade botar ele para jogar de cara? Porque ele ainda não está no ritmo ideal, né? Se eu não me engano, ele jogou pouquíssimas partidas pelo Internacional. Se ele já jogou alguma coisa, então já está um pouquinho melhor do que eu imaginava. Mas é melhor botar ele no banquinho por enquanto e depois começar a botar ele para jogar. Eu colocaria, por mais que eu não goste tanto assim do estilo dele, o Elton para começar jogando. O Elton pelo menos ele tem aquele cacuete de quando a bola sobra ele arriscar e aí tem o faro de gol, né? O faro de gol. Tá certo que o Faro é um pouquinho com o nariz entupido, mas pelo menos ele é um jogador de decisão. Mas como eu falei já aqui, o Diego Souza poderia funcionar como um segundo volante. Será? Poderia, já jogou na carreira como segundo volante e jogou até razoavelmente bem. Eu acho um pouco arriscado botar o Diego Souza de segundo volante, eu acho até desvalorizar, porque o jogador vem para ser camisa 10. Mas por exemplo, o Vasco poderia jogar com um único volante então e jogar com 3 meias. Não vai expor o time demais não, porque dentre esses meias nós temos o Felipe, que é um jogador que assim, que pela idade e pelo seu estilo de jogo, ele joga de maneira mais cadenciada. Mas, por exemplo, você poderia fazer com que o Diego Souza voltasse um pouquinho para marcar, o Bernardo voltasse um pouquinho para marcar. Eu acho mais provável até o Bernardo por ter mais saúde, por ter mais idade. Pois é. Falar no Bernardo, talvez o Diego Souza não jogue. O Diego Souza está gripado. Não se sabe se ele vai se recuperar até o jogo com o Fluminense. Então, eu escalaria o Elton no lugar dele.
E aí você coloca o Bernardo ainda em campo. Lógico. Pelo menos parece ser um alívio para a torcida vascaína que o Vasco está tendo algumas opções boas no meio de campo. Sim, sim. A gente via muitos improvisos. Tem pelo menos 3, né? O Felipe, o Bernardo e o Diego Souza. O Diego Souza desses 3 para mim é o pior. Ah, é? Tá? Pra mim, polêmica. É o pior. Declaração polêmica. O Diego Souza que veio de camisa 10. Olha aí, Dinamite. Fernando Diniz dizendo que o Diego Souza é o pior. Dos 3, tá? Porque o Bernardo vem jogando muito bem e o Felipe, todo mundo sabe da qualidade técnica que ele tem, né? O Bernardo, ele teve um lampejo lá, ele foi muito criticado porque ele foi fominha no lance contra o Botafogo. Mas eu acho que isso aí é um pouco de ansiedade de garoto. Lógico. Você acha então que o Vasco pode render, pode fazer muita frente ao Fluminense nesse clássico? Pode. E como eu falei no bloco anterior, no bloco do Fluminense, a gente pode ter um grande jogo, talvez o melhor dos clássicos até agora, esse Fluminense Vasco. Olha aí, expectativa do Fernando Diniz que se estende a todo mundo do Debate Bola 4 Linhas e principalmente aos ouvintes internautas. Recado final do Vasco com você, Fernando Diniz. Bom, meu recado final do Vasco vai pro Éder Luiz, né? O Éder Luiz tem que manter o nível da partida contra o Botafogo, porque senão vai ficar difícil dele continuar sendo titular, né? Sem dúvida. Aliás, ele já está tentando negociar com o dirigente do Benfica para continuar no Vasco. Opa! Será que consegue? Não sei, rapaz, não sei. Mas principalmente... Aliás, tem dirigente do Benfica aí anunciando proposta por Wagner Love, né? Não é do Sporting? Acho que é isso. É do Sporting. É do Sporting? É do Sporting. Mas o Éder Luiz, será que ele vai conseguir ter vaga nesse time do jeito que o Vasco está contratando tanta gente? Dependendo de se ele contratar mais algum jogador um pouquinho melhor que ele, eu acho que não. Mas por enquanto ainda tem. Tá certo. O meu recado final, destaque para a nova terceira camisa do Vasco. Uma camisa toda preta que relembra a luta... Muito bonita, por sinal. É verdade, que relembra a luta do clube para que o futebol fosse democrático e passasse a aceitar negros, mulatos e operários em qualquer equipe. Uma grande vitória que agora todas as torcidas podem e devem comemorar até hoje. Aliás, essa camisa estreia num jogo bastante simbólico, né? Jogo contra o Bangu, que requer também essa hegemonia, né? Também aceitou essa primazia, né? Também contribuiu para essa primazia de aceitar negros, mulatos e operários em seu elenco. O Debate Bola 4 Linhas está no YouTube. Acesse o nosso canal www.youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral. www.youtube.com/blog 4 Linhas. A comunicação está no ar.